Então, bom dia, aqui voltando aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, do grego clássico e koiné, introdução. Estamos aqui no capítulo 5 do método Atenásia, no ponto 3 da gramática. Ele vai falar sobre o artigo no início da sentença. O que acontece é que o artigo no início da sentença, normalmente... Ah, meu Deus, perdi a conexão. Voltou a conexão. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, senhor. Oh, obrigado. Então aqui, ó. Ah, caiu de novo. Está caindo bastante a conexão, viu, gente? Me desculpe. Mas olha, como é essa questão do artigo no início da sentença ou da oração? O artigo, ele pode ser acompanhado da partícula D, delta Y. E ele vai dar a ideia de que o sujeito mudou. Teve uma oração antes, mas agora o sujeito mudou. E aí você pode traduzir como alguma coisa como mais ele, mais ela. Tá dando para entender? A frase aqui, exemplo, é essa aqui. Romen un argos hilactei caidioquei ton lagon. O sujeito da oração anterior era argos, ou argos. Mas quando ela começa a segunda oração, Rode Felgei Anatooros, Argos não é mais o sujeito de Felgei. O sujeito mudou. Então, agora o sujeito é Tom Lagon. Então, ele não precisa dizer Rode Lagos. Quando ele diz Rode, já fica implícito o que mudou o sujeito, e que o sujeito agora é o Lagon. Então, funciona como se fosse um pronome, né? O artigo aqui, né? Tá claro isso? E aí você pode ter redê, rodê, todê. Outros exemplos. Rodespotes tondulon calei, rodê o paresti. O Senhor chama o servo, mas ele não se apresenta. Esse rodê não é o rodespotes, é tondulon, né? Rodulos. Mudou o sujeito, né? Então, não preciso colocar aqui rodulos. Quando eu digo rodê, você já entende que mudou o sujeito, né? Tondulon era objeto e virou sujeito. Aqui é o terceiro exemplo. Ropater ten coren calei, rede taqueus proscorei. O pai chama a moça e ela se aproxima rapidamente. Então, rede é aqui e ela, né? Mas e ela, né? Quem? Ten coren, né? Recore, né? A moça, né? Até a filha, né? Pode ser traduzido também. Tá dando para compreender? Dúvidas?
tranquilo aí. Sobre essa contração aqui, que é chamada de elisão. É chamada de elisão porque uma vogal, ela meio que cai, né? E a gente coloca um apóstrofo. É como quando a gente diz copo d'água em português. Então, dia, oligo, significa em pouco tempo, logo, em breve. E aí tinha uma palavra dia, que é uma preposição, e oligo, que é um adjetivo que significa pouco, aqui no genitivo, né? Aí o alfa de dia cai e você ganha um apóstrofo e você fala dioligo. A vogal alfa é cortada. Outros exemplos. Esse ara é uma palavra para introduzir uma pergunta. Às vezes a gente traduz como acaso, dá-se o caso. Aí, tipo, acaso quereis, acaso queres, acaso desejas, ara eteles. Aí esse alfa cai, né? Aí você pode dizer areteles, areteles. E aqui a lá é uma conjunção adversativa, né? Dando a ideia de oposto, né? Porém, mas veja, porém veja, né? Aí o alfa cai, você diz alidu, mas veja, e do aí é um imperativo mas que também funciona quase como uma interjeição, né? E às vezes pode ser traduzido como eis que. Mas aqui os casos foram com palavras que são seguidas por uma palavra que inicia com vogal com espírito brando, sem aspiração. Mas quando a palavra que segue, a segunda palavra, começar com espírito rude, além da vogal que cai, a consoante que sobra, ela pode ser modificada pela aspiração. Por exemplo, pi vira fi. O teta vira, melhor dizendo, o tal vira teta. Teta. Né? Então você tem assim essas expressões assim, aporrelados, fica aporrelados ou afelados. Metarremon fica metremon. Catarremera vira catemera. Catarrolo vira catolo. Que significa da Grécia, conosco, dia a dia, diariamente, né? Ou todo dia. E ao todo. Catolo, significa ao todo, em geral, e universal, né? Católico ou universal. A palavra católico vem dessa expressão assim, catolo, né? Que seria em geral, ao todo, né? Aí também acontece umas elisões quando você tem verbos compostos, porque as preposições em grego podem funcionar como prefixos de verbos.
Então, aná significa para cima e airo significa levanto, levantar. Então, você pode ter o verbo anairo, que significa levantar para cima, né? É só um reforço, né? Anairo. Epiairo, né? Significa também da epairo, que também significa levantar, mas é mais usado no sentido de despertar, né? Aí, pareimi, para ao lado, né? Próximo. E em mim, eu sou, estou, né? Parem-me, dá a ideia de eu estou presente, eu estou próximo, eu estou ao lado. Apô, dá a ideia de distanciamento, de para longe. E elauno significa dirigir, conduzir. Então, apelauno significa dirigir para longe, espantar, né? Colocar para tanger, para longe. Apô também, eu já disse para longe, né? Aireo, né? Aireo, não sei se acho que é Haireo, não sei se aqui tá certo, deixa eu ver. Tá certo, é Haireo. Haireo significa uma coisa como capturar. Então seria afaireo, apaireo, seria tipo capturar para longe, né? Catarroral, catar seria para baixo, né? E roral é olhar, né? Então, catarroral seria olhar para baixo, né? Peri dá a ideia de em volta, né? Circunferência, periferia. E pro dá essa ideia de para frente, né? Então, periroral dá essa ideia de desprezar, né? Só olha de lado, né? Esquecer. E pro e ercomai. Ercomai dá a ideia de ir e vir. Pro ercomai dá a ideia de avançar, ir em frente. Aí tem aqui um texto cultural que era interessante vocês lerem. Alguém gostaria de ler para mim? Posso ler, professor? Quando Dicéopolis estava prestes a começar a arar, primeiro ele fez uma oração a Deméter, deusa dos cereais. Quando ele está prestes a levar sua família a Atenas para a festa de Dionísio, deus do vinho, ele primeiro vai para o altar no pátio de sua casa e derrama uma libação, oferta de bebida, a Zeus, o pai dos deuses e dos homens. Aí aqui tem uma imagem, né, de Zeus, né, arremessando o trovão. Todo mundo entendeu o que é uma libação, né? Vocês conseguem me explicar o que é uma libação? Seria como as pessoas da Umbanda fazem aquela oferta para Iemanjá, colocando o barquinho no mar? Não, é mais simples. Hum, Você tem que ter um fogo, uma brasa, né? Você derrama vinho, né, na brasa. E ali o cheiro, né, é para subir aos céus. Porque é assim que os deuses recebem, né, as oferendas. Eles sentem o odor. O olor. Deu para entender? não, não é o físico em si, né? Eles não entregam a bebida assim, tipo, num lugar assim. Costuma ter um fogo, né, uma brasa, né? Um pequeno altar, um braseiro, né? Para poder Entendi. se colocar, né, o vinho.
Porque a de Iemanjá é diferente porque é complicado porque você meio que deixa num lugar ou você coloca num barquinho, né? E aqui não, você coloca as coisas assim para queimar, né? Você pode continuar a leitura? Ó, a religião permeava a vida grega. A oração e as ofertas eram obrigações diárias. Hesíodo, poeta do século VIII a.C., diz: apazigue os deuses imortais com libações e sacrifícios, quando você for para a cama e quando a luz sagrada retornar, de modo que eles possam ter coração e espírito amáveis com você, e você possa comprar terras de outras pessoas e não ter alguém para comprar as suas terras. Trabalhos e os dias, páginas 338 e 348. Não é a página. Ah, tá. São os versos. Porque é um poema. Entende? Entendi. Não são páginas. São versos. Deu para entender? Deu sim, Ah, eu coloquei nesse arquivo em grego para vocês poderem ler. Você quer ler? Eu posso ampliar um vou pouquinho. tentar. Eu não sei que deu certo aqui, eu acho que eu. Pronto, leia para mim aqui em grego. Isso aqui é o que você leu em português em cima. Alote, Alote, de, não sei essa palavra, spondesse, desce, tuesti, tueicite, e las que sai, isso, hilactestai, melhor, hilacestai, hilascestai, las, las que sai. René, o teu, remenon teu, fala assim, remenon teu, René, remenon teu, no teu, nadze, fala assim, remenon teu, nadze, Meneceu, Aizei, cai, 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 rotan, Ota, rotan, Otan, ah, faos, Sal, hieron, Heron, Esse. elte, elte, Parou ros, de apresentar a tela. hã? Parou de apresentar a tela. E foi. Acontece assim uns problemas sobre aqui. Deixa eu voltar de novo.
Voltou. Voltou? Rosketoi hilaon gradien kaitimon kusin. Rosketoi. Oi? Isso, hilaon Ilon. gradien Vadia. kaitimon ekusin. Taikimon. Ecofi. Aí, ofralon onei crelon. Ofralo. Isso, ofralon onei cleron Neikelon. metonteon alos. Meton. Teo. Halo. Isso. Aí aqui, olha, dá pra gente perceber algumas coisas assim, tipo, quando ele diz assim, assim, espondece libações e tiesse sacrifícios. E hilaskestai seria alguma coisa assim, apropiciar, né? Tornar favorável, né? Tornar favorável. Aí, remenont eunadzei kai remenont eunadzei. Aí, isso aqui já é assim deve ter a ver com a questão da cama, né? Deixa eu ver aqui. O Remenon Eunadzei, Remenon Eunadzei, mas assim, eu não consigo ver o que é, qual é o que é cama. Remenon Eunadzei. Eu entendo que esse eu talvez seja uma coisa boa, né? Emen, na verdade tem Emen, Rota Eunades. Esse rota é alguma coisa como quando. Aí, essa parte aqui está mais fácil de ler, que é Faus Queron Eute. E quando a luz sagrada vier, né? Que é o Faus, é a luz, Queron é sagrada, né? A luz sagrada voltar. Aí Aí, assim, o Ross, que para que, né, o Hilão Cardien, né, coração e alma tenham, né? Aqui diz assim, de modo que eles possam ter coração e espírito amáveis com você. De modo que eles possam ter corações e espírito amáveis com você. Aí esse off alon onei cleron aí aqui a fazenda, né? Compre onei, né? Onei compre uma fazenda alon de outros, me tonteon alos, e não a tua outro, né? Compre. Assim, é só essa parte aqui da cama que eu não entendi direito, assim, esse remeto eunadze. Teria que dar uma olhadinha, assim, o vocabulário. Mas isso aqui é bem avançado. Eu coloquei, não tem no Atenas, eu botei aqui a mais para vocês poderem pesquisar, né, o vocabulário e já irem já lendo umas coisas mais avançadas. Sim, você pode continuar a leitura? Você pode passar só um pouquinho para a esquerda? Os gregos eram politeístas. Isso é, eles veneravam vários deuses. E sua religião era uma amálgama de muitos elementos. Por exemplo,
Quando os falantes gregos entraram pela primeira vez na Grécia, vindos do norte, cerca de 2000 anos antes de Cristo, trouxeram com eles, como principal divindade, Zeus Pai. Grafia, eu leio a grafia, professor? Não, é grego. Ah, tá. Zeus Pater. Os, rom- Fale, Zeus os Pater. romanos, Zeus Pater. Os romanos o chamaram de Júpiter. A religião dos habitantes mais antigos da Grécia centrava-se em torno de uma deusa, a Mãe Terra, adorada sobre vários substantivos, incluindo Deméter. Eventualmente, as várias divindades de diferentes localidades e origens diferentes se uniram na família dos 12 deuses do Olimpo. Eles foram chamados de Olímpicos. Olímpicos porque foram pensados vivendo no topo da montanha celestial, o Olimpo. E cada deus ou deusa tinha sua esfera especial de influência. Zeus era o senhor do raio e pai dos deuses e dos homens. Hera era sua esposa e a deusa padroeira das mulheres. Atena era sua filha e a deusa da sabedoria e artesanato. Apolo era o deus da luz, da profecia e da cura. Artemis, sua irmã, era uma caçadora virgem e deusa da lua. Poseidon, irmão de Zeus, era o deus do mar. Afrodite era a deusa do amor. Hermes era o mensageiro dos deuses e fonte de boa sorte. Hefestos era o deus do fogo e ferreiro. Ares era o deus da guerra. Dionísio era o deus do vinho e Deméter era a deusa do cereal. Para os substantivos gregos, veja a página 19. Ao lado dos grandes deuses olímpicos, havia muitos deuses menores, como Pan e as Quintas, e muitos deuses estrangeiros, cuja veneração foi introduzida na Grécia em vários momentos e os quais se juntaram ao panteão. Isso. Pode continuar? Não havia na religião grega nenhuma igreja, nenhum dogma e nem sacerdotes profissionais em tempo integral. Templos foram construídos como as casas das divindades, às quais foram dedicados. Não eram realizados serviços no seu interior, o altar em que as ofertas eram feitas ficava em aberto fora do templo. Os deuses eram venerados com orações e ofertas, tanto em particular pela família, como publicamente pelo demo, distrito e aldeia, e pela cidade-estado em festivais regulares recorrentes em todo o ano. A oferta habitual no cultivo privado. No culto privado. Exato. No culto privado era uma libação de vinho derramado sobre o altar ou uma pitada de incenso queimado em seu fogo. O ritual público culminava com sacrifícios de animais realizados pelo sacerdote do culto, muitas vezes em grande escala, seguido por um banquete público. Os deuses foram Concebidos em forma humana e características humanas foram atribuídas a eles. Eles eram imortais, todo-poderosos e arbitrários. Eles estavam principalmente interessados não no comportamento dos seres humanos em relação uns aos outros, a moralidade, mas na manutenção das honras devidas a si mesmos. E neste aspecto, eles foram exigentes e ciumentos. Se você desse aos deuses as honras e ofertas que eles eram devidos, você poderia esperar deles a recompensa com a sua ajuda e proteção. No início de Ilíada, de Homero, Crises, cuja filha. acho que não está dando para ver. Crises, cuja filha os gregos conquistaram e se recusaram a devolver em troca do resgate, reza a Apolo. Ouvi-me, Deus do arco de prata, protetor de Crises e Sila sagrada, poderoso governante de Tenedos. Ismisteu, se alguma vez eu tiver construído um templo agradável para ti.
Se alguma vez eu tiver queimado as coxas ricas de touros ou bodes a ti, cumpre agora meu desejo. Paguem os danaus Danaus, minhas lágrimas através de suas danaus. Danaus. de tuas Minhas setas. lágrimas. Pode Sumiu a repetir. tela. Ui, sumiu a tela de novo, professor. Paguem os danaus minhas lágrimas através de tuas setas. Quem é que estava lendo mesmo, hein? Como é seu nome? Tá aí, gente. Ah, sim. Você conseguiu ver a última frase? Paguem os danaus minhas lágrimas através de tuas setas? Vi até o Danaus, aí a tela sumiu. Pois é. Mas está aparecendo agora? Ainda não. Não? Deixa eu ver se Tá, eu... tá. Deixa eu tirar e botar de novo. Avisa aí quando voltar. Voltar. Isso. Paguem Danaus. os Danaus minhas lágrimas. Cortou sua voz. Paguem os Danaus minhas lágrimas através de suas setas. Isso. Danaus era um dos nomes que eram dados aos gregos durante a Guerra de Troia, né? Então, o que aconteceu foi que eles capturaram, né, uma moça, né, chamada Criseida, e o pai dela, Crises, vai pedir, né, que ele seja solto, mas o líder dos gregos, né, o Agamenon, não aceita o pedido e diz que não vai libertar ela. Isso causa todo um conflito, né, entre os gregos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui em grego. Botei em grego aqui. Deixa eu ler para vocês. Clitimeu agiroctos hos crisem amphibebecas quilante date tenedoiote ipianaseis Sminteu ei potetoi carinte pinoe neonere erepsa ei de potetoi catapiona meri requea tauron de etaigonto de moi crenone eldor ti sei andanoio nemada cria soisi belece. Eu não sou muito bom em recitar não, mas é mais ou menos assim, né, o ritmo da Ilíada e da Odisseia. Vocês estão entendendo como é? Aí aqui tem coisas aqui que dá para ler com facilidade, tipo Sila, Quilan, né? Tenedo, Smintel. Smintel é difícil saber o que significava, por isso que está transliterado. Aí aqui, Dácria são as lágrimas. Danaoi, né? Emadácria, as minhas lágrimas, né? Soioi-se são os teus belece, são as flechas, as setas, né? E aí assim, ele falou assim dos bodes. Cadê os bodes aqui? As coxas. Tauron, dali. Tauron é da Aigon. Aqui, os touros e os bodes. Tauron é da Aigon, né? Os touros e os bodes, né?
algumas coisas aqui que dá para ler com facilidade. O Homero, gente, não é fácil de ler, porque tem assim muitas palavras que não são contraídas e tem dialetos, são dialetos, misturam dialetos, né? Então você tem que fazer um certo esforço assim para poder ver assim um vocabulário, né, na hora de ler. Aqui, por exemplo, aqui quando ele diz assim argiroctos é o arco de prata, né? Arg prata, né? Roctox é o arco, né? Aí anfibebecas é como se fosse um protetor de ambos dos dois lados, né? Quila, né? A Sila, né? Aí Anáceis, aqui eu acho que é a ideia de protetor, né? Bom, isso aqui seria um texto bem avançado. Eu dei aqui mais para vocês terem uma amostra. Que Homero não é fácil de ler. Você tem que ter assim, muito estudo para poder conseguir ler a Homero. Aí, continuando aqui, deixa eu ver se tem muita coisa para ler. Não, é que termina o capítulo alfa. Então, deixa eu mostrar aqui esse pedacinho aqui para vocês. Então, aqui termina o texto cultural dizendo assim: Crises ora Apolo por dois de seus títulos de culto. O significado do segundo, Smintheus, não se sabe ao certo. E três dos centros de sua veneração. Os deuses eram onipresentes e Apolo pode ser residente em qualquer um desses lugares. Crises lembra Apolo de cultos passados e só então faz o seu pedido que Apolo possa punir os gregos, atacando com a doença. As setas de Apolo traziam a doença e a morte, já que ele era tanto o deus da cura quanto o deus que enviava a doença. A oração foi atendida e os gregos foram atingidos por uma praga. Isso é o começo da Ilíada, para quem nunca leu a Ilíada. É o que acontece. Aí aqui tem uma mulher derramando uma libação, né, no vaso. E tem uma frase que é de sabedoria grega que diz Enguiei para date, de Ceylon de Esparta, né? Enguio para date seria alguma coisa assim como agora eu me dei um data é tipo erro, né? Próximo está o erro, né? Ao lado do erro. Deixa eu me lembrar agora aqui o que é enguia. Que às vezes dá um branco, né, gente? A gente não lembra de coisas simples como enguia. Alguém aí já respondeu já? Não, professor. É porque alguém ouviu um barulhinho aí? Ah, não, devia ser do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Enguio para date. Ah, sim. Enguia é assim, uma promessa, é um penhor, né? Assim, é como se dissesse assim, se você faz uma promessa, né? Isso traz uma coisa ruim, né? A sua ruína, né? A sua perdição, né? Então, enguia é como se fosse a fiança que tem uma consequência a perdição, até, né? Um erro terrível, né? Eu não sei porque ele colocou especificamente essa frase aqui nesse trecho, mas ele colocou, né? Então, algumas das traduções aqui que ele apresenta são essas. Uma promessa vem da imprudência, um penhor traz a ruína.
uma promessa vem da imprudência, um penhor vem, traz a ruína. Bom, aí hoje, eu espero que vocês releiam, né, todo o capítulo, façam uns exercícios que eu não fiz, e aí se preparem para a próxima semana lerem o 5 beta, viu? Se preparem para ler o 5 beta, leiam já antecipadamente, né? Eu não. E aí leiam, tentem aprender o vocabulário, ler o texto, traduzir o texto em casa, para quando chegar aqui na hora da aula, vocês já terem já estarem já assim já preparados para ler. Tranquilos? Aí aqui deixa eu ver quem é que estava presente aqui no final da aula. Estava presente aqui no final da aula a Gabriele Letícia, o Gladson Silva, o Igor Roberto Amorim, Jonicélio de Almeida, Paulo César Oliveira, Raul Cornélio e Taírlis Pereira Maia. Eu registrei aqui no vídeo. Eu agradeço por terem ficado até aqui. E aí eu desejo um bom final de semana. É alguma pergunta? Muito obrigado, professor. Bom final de semana. Bom final de semana para todos.